Se eu te desafiasse a cortar pela metade os problemas do seu trabalho e dobrar tudo que é de bom resultado em 30 dias de projeto, você acharia isso impossível ou seria um grande desafio positivo para você e para o seu negócio? Bem-vindos e bem-vindas, eu sou João Alípio e o meu negócio é te ensinar a ser um transformador de resultado desejado pelo mercado. E nosso tema de hoje é falar sobre o que são objetivos e metas desafiadoras e como isso pode colaborar muito com o desenvolvimento dos seus processos de negócio e principalmente como isso vai favorecer o seu crescimento profissional. Michelangelo Buonarroti, um dos maiores artistas da humanidade, o pintor do teto da Capela Sistina, dizia que o grande risco para a maioria das pessoas não é fixar um objetivo, uma meta extremamente arrojada e não conseguir alcançar. O grande risco, na verdade, é colocar um objetivo medíocre e alcançar esse objetivo. O nosso tema de hoje vai tratar dos tópicos principais de entender o que são objetivos e metas, como defini-los. Vou passar para vocês uma ferramenta muito simples de trabalho que vai te ajudar muito e como isso vai ajudar você na sua vida pessoal e profissional. Um objetivo representa a situação final que vai definir se você teve ou não sucesso ao desempenhar um processo ou realizar um projeto. É a situação que realmente caracteriza o que é o seu grande desejo, o seu grande motivador quando realiza o processo ou o projeto. Uma das definições de objetivos mais famosas, tanto pelo caráter histórico dela, quanto pela qualidade, a simplicidade na definição, foi colocada pelo presidente Kennedy quando lançou o desafio para o povo americano para levar um homem para a Lua. Ele disse que o nosso objetivo é levar um homem a pousar na Lua e trazê-lo de volta à Terra em segurança até o final da década. Você vê que é assim. Apesar do esforço ser gigantesco, porque as pessoas não sabiam como fazer um montão das coisas que estavam envolvidas, mas estava claro que antes do final daquela década, a década de 60, né? Então eles queriam tirar um homem da Terra, levar até a Lua, fazer ele tocar o solo da Lua, trazê-lo de volta, ele devia voltar em segurança. É muito simples uma definição para entender e muito poderoso, porque a linha... Não só a NASA, né, não só os órgãos do governo, de tecnologia, mas a nação toda em torno desse objetivo. Então, o objetivo, quando você definir, ele tem que ter esse poder. Ele tem que deixar muito claro o seu destino, porque ele é importante, porque ele é desejável e porque você merece colocar todo o teu tempo e esforço, você e a sua equipe, para alcançá-lo. A meta já é digamos assim, uma divisão desse objetivo em partes que te ajuda a saber se você vai ou não alcançar, se você está andando ou não ao longo do tempo na direção do teu objetivo. Quando a NASA e o pessoal da administração espacial americana começaram a trabalhar no programa espacial, haviam várias coisas que de início eles não sabiam. Por exemplo, como que o astronauta ia se alimentar no espaço? Que tipo de comida ele ia comer? Como que ele ia levar isso dentro da nave? E depois de comer, né, quando passasse pelo processo digestivo, como é que o astronauta faria suas necessidades? A roupa, o traje espacial. Então, tinha uma série de conjuntos de coisas que precisavam ser desenvolvidas. O próprio foguete, o combustível, tudo isso estava indefinido no começo. Ao longo de vários anos, tiveram várias metas, vários resultados intermediários que eles precisavam alcançar e que se eles alcançassem naquele prazo, com a qualidade, com a definição que eles precisavam, significava que o programa estava evoluindo. Muito do que a gente fala de estratégia veio do mundo da guerra, do mundo militar. Então vamos pensar, por exemplo, um outro grande objetivo durante a Segunda Grande Guerra. Num determinado momento, os aliados, para poder enfrentar o bloco nazista, eles precisaram invadir a Europa, né? O famoso dia D. Então, um grande objetivo eles precisavam colocar um grupo, né? Uma grande tropa posicionada na Europa, sair da Inglaterra e ir para a Europa para poder invadir o continente e dali continuar para libertar o continente e vencer a Segunda Grande Guerra.
Para chegar nesse ponto, nesse grande objetivo de dominar uma parte do continente europeu com uma tropa, eles precisavam juntar um grande contingente do outro lado, na Inglaterra, atravessar o mar, conquistar algumas posições, destruir posições inimigas, conquistar algumas cidades, se posicionar para permitir aí o desembarque de um grande volume de tropas, que é o que faria o avanço. Então, cada uma dessas ações, desembarcar a tropa, destruir as posições inimigas, conquistar cidades, depois criar um porto para desembarcar as pessoas, eram várias metas que estavam em torno desse grande objetivo que a gente chama de, hoje historicamente, o dia D. Então, cada um de nós, no seu dia a dia, nos seus projetos, precisa enxergar essa definição de um grande objetivo e depois quebrá-lo em metas. Essas metas vão estar sendo distribuídas ao longo do tempo e se você consegue ter sucesso nas suas metas, você vai estar andando em direção ao seu objetivo. Existem dois tipos de definição, tanto de meta quanto de objetivo. Uma definição pode ser você estabelecer uma condição, uma situação que, se alcançada, define se aquele objetivo ou aquela meta foi atingida ou não. Por exemplo, quando a gente fala da meta do presidente Kennedy de levar o homem para a Lua, o fato de ter pousado ou não na Lua define o sucesso ou não daquela meta, que é uma meta intermediária para cumprir a missão, de levar o homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança à Terra até o final da década. Então, no caso ele falava de um americano, Então, se um astronauta americano tivesse colocado o pezinho dele na Lua, ele teria cumprido essa meta se ele fizesse isso até o final da década, antes de 1970. Quando a gente define isso, a gente falou a situação que eu tenho. E muitas vezes nos nossos projetos, no nosso trabalho, eu posso ter alguma coisa como essa. Uma situação que, se alcançada, ela define o meu sucesso naquela meta. Uma outra forma de definir é por valores numéricos, coisas que eu posso medir e ele vai evoluindo gradativamente. Vamos supor que eu seja um profissional de RH e eu estou contratando pessoas para poder popular uma nova planta que a minha empresa está fazendo, eu preciso contratar 1.000 pessoas num prazo, por exemplo, de 3 meses nas várias posições. Se eu acompanhar a quantidade de pessoas em cada posição que eu estou contratando, eu vejo que meu plano que eu fiz de contratar, vamos supor, 50 pessoas por semana está sendo cumprido e eu estou evoluindo isso, é sinal que o meu plano está andando bem. Se eu, de repente, conseguir acelerar e contratar mais gente no começo, talvez eu tenha mais gente disponível. Se eu não contratei ninguém, até está faltando uma semana para terminar o prazo, quer dizer que eu já estou correndo o risco de não alcançar a minha parte do meu projeto de colocar profissionais naquela planta. Então, indicadores, medidas numéricas da minha meta, do meu objetivo, são ligadas a alguma coisa que a gente chama de indicador de desempenho. O indicador é a forma de medir numericamente o meu objetivo, a minha meta, quando ela é mensurável para uma unidade de número, de valor. Por exemplo, eu posso ter vários indicadores. Quando nós temos um carro e vamos fazer uma viagem e eu quero, por exemplo, saber se meu carro está andando bem, o quanto eu vou gastar, eu posso ter um indicador que é qual é o consumo de combustível do meu carro. Então, meu carro, se eu me ver quantos quilômetros eu andei, depois se eu fizer a medida de quanto de combustível eu gastei, seja álcool ou gasolina, eu posso fazer um consumo de quilômetros por litro. E estabelecer, por exemplo, que um bom desempenho quando meu carro anda bem é fazer 15 quilômetros por litro. Eu sei que se ele fizer 16, ele está andando muito bem, se ele fizer 10, provavelmente indica, por isso que um indicador, que tem alguma coisa errada, ou no combustível no meu carro, mas eu tenho que tomar ação. Aliás, o grande motivo de eu ter os indicadores e ir acompanhando é justamente observar de tempo em tempo o meu desempenho e definir se eu estou andando em direção a cumprir a minha meta e depois chegar no meu objetivo ou se eu preciso tomar ações corretivas. Então, como no caso do carro que eu falei, se eu vejo que o meu consumo de combustível está ficando muito acima daquilo que é a média que eu tenho conhecimento, eu posso parar o carro, levar um mecânico, eu posso avaliar se eu preciso trocar de posto de gasolina, porque a gasolina não está de boa qualidade, ou seja, eu posso tomar uma ação corretiva que vai garantir eu recuperar e voltar para o meu desempenho que eu entendo que é satisfatório. Vamos dar um exemplo agora.
de uma meta que é definida no programa Apollo, que a gente já discutiu, e que, se não cumprida, ela teve que tomar uma ação corretiva emergencial. Não sei se vocês assistiram ao filme Apollo 13 com Tom Hanks, onde ele conta a história real de um grupo de astronautas que iam para uma missão na Lua. Durante a jornada eles tiveram um problema grave na espaçonave deles, não puderam fazer o pouso e tiveram que retornar de uma forma muito dramática. Excelente filme. Então, o que acontece? A partir do momento que eles foram e tiveram o problema, impediu eles cumprirem a meta, que era de pousar na Lua. Quer dizer que eles iam terminar o projeto? Não, eles ainda tinham a meta de trazer a pessoa de volta em segurança para a Terra. Então, quando você tem essa meta que ela é pontual, né, que ela é de um evento que, se cumprido, define ou não sucesso, ela é tão válida quanto a nossa meta numérica. A única diferença que a gente tem nessas situações é que a meta numérica permite você antecipar e perceber qual é a sua tendência e agir. Não é que uma é boa e a outra é ruim, ela só é adequada ou não a cada tipo de projeto. Agora eu vou te ensinar uma ferramenta muito simples e prática para você definir e avaliar objetivos e metas. É chamada de SMART. SMART é uma sigla em inglês. O que significa cada uma dessas letras aqui que está aqui? S é de ser significativo, então o primeiro ponto que você deve avaliar e pensar é se alcançar aquele resultado é realmente significativo para o seu projeto, para a sua ação. O M é de mensurável, eu consigo medir e saber se eu estou ou não atingindo aquilo, se eu consigo realmente fazer uma medida para dizer em que estágio eu estou, seja quando eu tenho um evento ou quando eu tenho um indicador, é a capacidade de medir. O A é de atingível, então, com os recursos que eu tenho, eu consigo atingir aquele resultado? Eu não preciso saber de como atingir, mas é factível? E se eu atingir, aquilo vai ser relevante? Realmente cumprir aquele objetivo, aquela meta, por exemplo, é uma parte significativa e absolutamente fundamental do meu grande objetivo? E o T, ele é temporal, eu tenho uma medida de tempo, eu sei quando fazer isso, em que momento ele deve ser feito? Então, se eu tenho esse conjunto de coisas, eu tenho uma boa definição de SMART. Então, vamos pensar lá na definição do presidente Kennedy. Levar um homem, no caso um americano, e pousá-lo na Lua e trazê-lo de volta em segurança até o final da década. Ele era significativo? Extremamente significativo e relevante para o esforço americano naquele momento. Ele era mensurável? Ele estava dando dois fatos. Ele tinha que ter colocado o pezinho na Lua, astronauta, e tinha que ter voltado à Terra em segurança. Até quando? Até o final da década. Ele era realizável? Naquele momento, o que eles tinham era um conjunto de tecnologias, de avaliações que eles poderiam desenvolver. Então, eles não sabiam exatamente o como fazer, mas eles acreditavam firmemente que eles tinham a condição e a competência para realizar cada uma das etapas e cumprir aquele objetivo. Então, se você pensar nos seus projetos, nas suas atividades, quando você vai fazer uma melhoria de processo, isso é uma coisa muito importante, você olhar esse conjunto de coisas e pensar também na frase lá do Michelangelo. Ok, eu consigo fazer, consigo realizar, está no prazo, mas é um objetivo, uma meta absolutamente mediana, sem brilho. Que grande diferença vai fazer para o meu negócio e para mim pessoalmente? E que diferença faz para nós, como profissionalmente, quando a gente coloca um objetivo desafiador? Porque é isso que demonstra a nossa capacidade como realizador, como transformador do negócio. São essas conquistas que realmente são os nossos metas e resultados pessoais que demonstram que nós temos condições de alcançar grandes objetivos. E alcançar grandes objetivos, realizar grandes metas, é o que vai nos destacar, tanto dentro da nossa empresa quanto no mercado. Então, trabalhar nisso é uma coisa absolutamente fundamental para você poder se destacar e, digamos, ou dentro da sua empresa, para pleitear uma promoção, ou no mercado, uma promoção, um novo cargo, conquistar um crescimento na carreira. Essa é uma demonstração que você tem que fazer. O que você conquistou de metas e objetivos de forma concreta. E realizar projetos de melhoria é uma coisa que te dá um grande diferencial para isso.
Agora eu vou recuperar a abertura do nosso vídeo, aquele desafio que eu perguntei para vocês, se alguém fizesse, como é que você encararia? Cortar pela metade os problemas e dobrar o que tem de bom no seu processo de trabalho em 30 dias de projeto. Bem, era dessa forma que nós costumávamos propor, desafiar as equipes de projeto no meu último emprego, e eu acabei adotando isso como uma provocação na minha vida de consultor. Então, qual que era a reação inicial, muitas vezes, das pessoas? E elas faziam isso de forma absolutamente natural, não era nenhum tipo de, digamos assim, de resistência absoluta. Não, é achar que isso era impossível, que muitas vezes eu ouvia assim, mas se desse para fazer isso, a gente já tinha feito. Porque as pessoas pensavam no processo, nas suas atividades, como sendo alguma coisa estática, não conseguiam parar e, digamos assim, e tirar, se afastar um pouco para ver que todos os processos sempre têm uma série de oportunidades e que esse tipo de provocação, essa coisa que nos incomoda muito, nos faz olhar para os nossos processos de trabalho de uma forma muito diferente. E quando a gente olha de uma forma diferente, a gente acaba conseguindo enxergar oportunidades onde ninguém vê nada, ou até mesmo onde todo mundo diz que é um problema e a gente vê que a gente pode traduzir aquele problema numa oportunidade de melhoria. E quando uma equipe faz isso junta, chegar num resultado como reduzir o tempo de um processo pela metade, ou cortar pela metade os problemas, as reclamações que eu tenho de um cliente, ou dobrar a capacidade produtiva de um processo, é uma coisa que no início pode parecer absurda, impossível, mas quando a equipe se junta com uma metodologia, uma estrutura de trabalho e realmente aceita aquilo como desafio, comumente eu diria para vocês que na maior parte dos casos era superada e algumas vezes superada com uma margem muito grande. Aquilo que no começo parecia ser impossível, uma equipe usando uma boa metodologia de trabalho consegue fazer isso evoluir. Então vou pôr para você pensar duas situações. Uma, você é parte de uma equipe ou líder de um processo de trabalho da empresa e o líder maior desse processo, um gerente ou diretor, põe para você esse desafio. Precisamos melhorar muito o processo e precisamos reduzir bastante, cortar pela metade. Você, a princípio, pode aceitar isso, levar isso e depois de atingido o resultado, isso vai ser uma coisa favorável para você. Então, situação, vamos chamar a primeira, você ser provocado e aceitar a provocação. Agora imagine o seguinte, você ter ferramentas de trabalho para poder avaliar, da mesma forma que eu lá, digamos assim, no Projeto Apollo, você não sabe exatamente como fazer, mas você sabe avaliar o teu processo e você pode fazer essa provocação para cima. Então você pode desafiar a sua empresa e falar, olha, dado que a gente tem aqui a situação que a gente está vivendo, nós podemos sim cortar pela metade os nossos problemas, dobrar as nossas capacidades e chegar a resultados fantásticos para conquistar clientes, superar a concorrência. As duas situações podem ser positivas para você gerar resultado. Mas se você fizer isso, você assumir esse protagonismo, de provocar a empresa, isso vai te destacar tanto dentro da empresa quanto no mercado de trabalho. É uma forma para você pensar quando você aceitar desafios. Mas lembra que quando a gente faz o SMART, tem que ser desafiador, tem que ser relevante, mas tem que ser alguma coisa atingível. Você não precisa saber o como fazer. O que você precisa é confiar na competência sua, da sua equipe, de dominar as ferramentas de análise, de mergulho profundo no processo e acreditar que sim, que uma equipe unida, coordenada por você, pelas suas lideranças, consegue sim fazer grandes transformações. Eu falei em lideranças, eu sei que alguns às vezes falam assim, mas eu não tenho uma posição gerencial ou uma liderança formal na empresa. Eu diria que essa é uma grande oportunidade para você demonstrar o seu potencial de liderança pela liderança de equipes de projeto. Equipes de projeto, tipicamente, não demandam uma posição hierárquica formal. Uma pessoa com disposição de liderar, de coordenar a equipe, de focar em resultados, trabalhar com a alta administração para definir bons objetivos e boas metas, desdobrar isso para a equipe em ações e fazer isso realmente acontecer, é uma excelente oportunidade para você demonstrar a sua prontidão para quando tiver uma
posição de liderança, você assumir. Ou se você já está numa posição de liderança inicial, demonstrar o quanto você tem de competência para continuar progredindo na carreira. E vale dentro da empresa quanto no mercado. Por isso que ser um transformador de resultados pode te transformar numa pessoa desejada pelo mercado. E o mercado pode ser dentro ou fora da sua empresa. O que nós compartilhamos até aqui? A importância de metas e objetivos, que metas e objetivos são formas de você conseguir mensurar o seu sucesso ou o seu caminho para o sucesso, que para fazer isso eu crio indicadores, que são as medidas que me permitem acompanhar a evolução, meu resultado real que eu estou tendo e avaliar se eu preciso tomar ações corretivas ou não. Que você fixar usando isso, aquele princípio do SMART, olhar para metas e objetivos, ver se são coisas significativas, se realmente eu posso medir, se elas são realizáveis, se elas são atingíveis num prazo determinado, e se não fizer isso, você pode corrigir, e que isso é um grande diferencial para orientar tanto o negócio quanto os processos e a sua carreira como uma pessoa desejada pelo mercado dentro ou fora da empresa. O que nós temos agora? Ok, eu coloquei os objetivos, então eu tenho que, a partir do momento que eu quero alcançar, como lá no programa Apollo, poxa, como que eu vou fazer uma comida para astronauta que possa ser embalada, que dure, seja adequada para quem está no espaço, o peso seja adequado. Então eu tenho que desenvolver esses projetos. Nós vamos discutir em vários vídeos aqui. Nosso foco grande é justamente como fazer projetos de melhoria, de transformação, com muito foco nos processos administrativos. Então, se você quer conhecer mais do que isso, eu gostaria muito de ouvir você, de saber as suas dúvidas, o ponto que você quer trabalhar. E eu te convido, vamos compartilhar junto esse caminho de crescimento profissional. E se você pudesse compartilhar com outras pessoas e colegas também têm esse interesse, poxa, vamos crescer a nossa comunidade e trabalhar todos juntos. Então, até o próximo vídeo, pessoal.